Mini, autora de The White Sun. E quero me perguntar algumas coisas a respeito do livro que a Liza, que está filmando, a Liza. Eu tenho que cuidar pra eu não pedir coisa de spoiler, né? Ela sabe mais que vocês, então... Então vai lá. Tá. Como que foi escrever o primeiro livro? O processo, como que você pensou em começar a escrever o livro? Bom, The Void, não sei se todos conhecem, mas era uma fanfic minha, de Harry Potter, baseada no mundo de Harry Potter, e o nome era The Void. Tinha personagem celebrante The Void, que era uma luta entre os comensais e áureos, enfim. Já tinham me dito que era uma história ótima para se transformar num livro, eu só não tinha essa noção. Até que eu resolvi apostar nisso. E com a ajuda da Liza, da Maíra, acabei montando um mundo diferente e ele cresceu de uma forma assustadora. O que era para ser um livro virou 4. E assim foi. Tanto que o primeiro capítulo da fanfic é o que virou o livro 1 inteiro. O capítulo 13, que se chama O Casamento do livro, né? Ele é o primeiro capítulo da fanfic. A Celebriante, de onde veio a ideia de criar a personagem principal? Que é pergunta óbvia, né, gente? Aqui é a Celebriante na sua frente. Celebriante. Na verdade, a Celebriante, ela tem o meu porte físico de 15 anos. Eu nunca tinha mudado muito. Mudei o cabelo tá vermelho agora, né? Mas era o meu porte físico. Minha aparência física é totalmente a Celebriante, né? Mas algumas partes da personalidade dela eu acrescentei com o tempo pelo que ela era, pelo mundo que ela vivia, né? Ela era, na verdade, ela tá comigo desde 2005, né? Quando eu comecei a criar The Void. Então ela tem ali os seus 6 anos de vida, 6, 7 anos de vida. Eu comecei com ela com uma comensal que queria, uma filha de uma família de comensal que queria ser Alda, e ela virou, né, a Celebriante de agora, né, de juntos, um mundo completamente diferente do que ela estava acostumada, mas a personagem em si, os seus receios e anseios é o mesmo, né? Só cresceu. Mas evoluiu pra livro, né? Evoluiu pra livro, não pra uma fanfic. Mas ela era legalzinha pra fanfic, sabe? Ela legalzinha. Na verdade, ela era bem mais divertida da fanfic, né? Porque da fanfic ela dava mais porrada do que ela dá agora, mas... Ela usava a magiquinha, era mais fácil usar a magia. Né? Mas o castelo dela já mostra que ela não é uma garotinha que se brinca. Que nem eu que acompanhei a história, porque os vilões da história, que seriam os comensais na fanfic, eles se tornaram os ocultos. Então teve todo um processo de repensar esses vilões. Como que foi como que você foi juntando os pedaços para formar os ocultos e a sociedade dos ocultos? Olha, no começo eu tive que transformar a sociedade inteira, porque eu tinha uma sociedade básica, né, baseada no mundo que já existia. Então eu tive que transformar todo esse mundo, criar todo um governo, para daí surgir um governo atrás do governo, para daí surgir uma sociedade distópica e bizonha lá, que vai fazer toda essa... Bizonha? Eu sabia que você ia rir, por isso que eu falei. Eu tô tentando ser séria, né? Eu tô tentando ser... Tá, a gente corta fora. Então, vamos começar de novo. Começar de novo. Pra ficar vermelha, né? Então, tipo, ninguém me deu uma pergunta e de repente eu fico vermelha. Você tá branca, essa blusa branca reflete, né? O processo de criar o mundo de The Void foi complicadinho, não foi fácil, porque eu tive que repensar toda a estrutura de sociedade, toda a estrutura de governo, toda a estrutura de alimentação, de trabalho, escola, tudo isso que eu tinha já pronto com uma fanfic, porque fanfic você não precisa pensar muito, você só vai pensar na história, não no personagem. Mais na ação, né, no acontecimento. Mais na ação, no acontecimento do que no físico. Ali não, a gente tem que montar o mundo, né, todos tem um mapa no mundo. Quem não conhece, agora você tá não divulgando, né, tem um mapa, porque o mapa tá lá no meu blog. Então, pra quem quer conhecer um pouquinho mais, não tem dos nomes escritos do que tem ali dentro, mas já dá pra entender mais ou menos, quem tem uma ideia do que é um mundo diferente do nosso, com outra cultura, mas com várias coisas parecidas. Muda algumas coisas, é claro, mas alguma coisa você vai lembrar, porque a gente vive nesse mundo, eu não tenho como fugir dele, né? The Void, ele é uma sociedade distópica. Você pensou em criticar a nossa sociedade agora, de alguma forma trazer algumas coisas que você não gosta da sociedade, pontos, né? O que você pensou? Eu sou uma pessoa bem crítica. Sim. Né? Todo mundo sabe que eu critico pra caramba. Esse cabelo vermelho, né? Nem é reflexo. É reflexo de quem eu sou. Mas
Na verdade, eu criei o mundo para uma personagem que já existia, né? A Celebriante The Void foi criada antes do mundo de The Void. Então eu criei a Celebriante, eu tive que criar um mundo para a Celebriante viver, uma sociedade distópica, que era o que ela vivia antes, né? Uma ideia diferente, mas que ela vivia numa sociedade que ela não queria participar, né? Que ela tinha duas sociedades, tinha os humanos e os bruxos, né? Agora não, e eu tudo uma coisa Nossa, só. Os humanos todos são humanos. Não são, eles têm Todos são humanos. Eles têm magia, eles são bruxos. Sabe, seres fantásticos, eles não são humanos. Tá bom. Você coloca vampiros, zumbis, eles não são humanos, tudo bem, mas os bruxos também, eles também têm magia. Eles podem ser humanos. Tá bom. Todo mundo entendeu, Paulo. Todo mundo entendeu. Você cortou agora, você tem que cortar isso depois. Tá bom. Isso vai ser uns erros de gravação. Vai. Da discussão das duas do que é humano. Tá, então dos humanos e dos bruxos. Ah, tá. São pessoas, são humanos também, mas tem magia, tá? Tá bom. No fim, na verdade, que nem eu falei, eu criei um mundo para celebridades viver. Eu não pensei exatamente, vou criar uma sociedade distópica, legal. Não, eu fui criando esse mundo e ele acabou se tornando um mundo distópico, porque uma pessoa está insatisfeita com o que tá, mas é que nem eu proponho no livro. Você não sabe se a celebrante é boa ou é má, se o mundo que ela vive é bom ou é mau, e se o mundo que ela quer participar é bom ou é mau. Você não vai saber disso, porque no nosso mundo também você pode ser bom e ao mesmo tempo fazer coisas más. Ao mesmo tempo que você pode ser considerado mal e fazer coisas boas. Então eu não sei, eu tenho essa mais a questão de personalidade do personagem, que foi que criou o mundo que ela vive. Não é só... não tem uma limitação certa entre o bem e o mal, né? Entre o bem e o mal, ali eu sempre estou agregando. Então assim, o personagem que parece bonzinho, ele pode não ser, se o personagem mal que parece mal também não pode ser, se como ele é mal mesmo, ou se como ele é bom mesmo. Então, ou ele pode ser os dois dentro dele, que é o mais provável, né? Porque o ser humano tem, todos eles têm. Bem e mal. Bem e mal. Por exemplo, eu sou muito boazinha. Viu como é lá do contrário? Viu? E eu tenho um lado mal também, que ninguém conhece. Tá bom, corta isso. Vamos ver os personagens. A Lune. Como foi o processo de criação da Lune? A Lune, na verdade, na época da fanfic, eu tive várias pessoas que queriam participar da fanfic. Então elas acabaram me entregando personagem de bandeja, vamos colocar assim entre aspas. Elas criavam um personagem, ele é assim, assim, assado, é assim, assim, assado. E eu só ajustava ele durante a fanfic. Apesar que a Lune ela é parecida com a Lune da fanfic, a Lune da fanfic era bem diferente, era parecida fisicamente, mas personalidades elas acabam sendo muito longe. É bem diferente. A Lune do meu livro, eu acabei criando uma personagem que é uma irmã do meio, né? Então ela já tem uma irmã mais velha, ela conseguiu se sobressair, né, de irmã do meio para irmã mais velha, porque a celebrante não tinha desenvolvido o poder dela de caçã, tinha só um rituel, então ela acabou se desenvolvendo. Então a Lune ela tem essa coisa de irmã mais nova, eu tive que puxar algumas coisas que eu nunca tive, né? Eu tive que pesquisar um pouco de outros animes, outros doramas e coisas do gênero que eu não tenho. A Lune ela tem uma mistura bem diferente, eu não sei muito bem como explicar. É que não pode falar muito de spoiler também, né? Também Lune tem muito spoiler. Não que a Celebrante não tenha spoiler, mas é que a Celebrante é uma personagem mas, é principal. Que é principal, então você acaba falando mais. Mas a Lune ela é uma personagem assim que eu criei de um jeito e ela se desenvolveu de uma forma completamente diferente sozinha, assim, eruptou e virou outra pessoa. Ela tinha muito espaço para crescer, né? A Celebrante já estava mais definida. A Celebrante estava definida desde 2005, quando eu criei a fanfic. Ela não mudou muito da fanfic pra cá. Ela mudou o mundo que ela vive, mas a personalidade dela tá forte e enraizada. Eu já sabia como era. A forma dela pensar, né? A forma dela pensar. É a mesma pessoa que eu criei lá, a mesma personagem. A Lune não. Vamos criar polêmica agora. O que você acha a respeito do time Nicolas e o time Eric? E que esperanças você dá? Bom, o time Eric, né? Não tem mais esperança. Não tem esperanças, e todos sabem, né? Tem que ler não, no final. spoiler, pi, não conta. Não, falando do final, você sabe. Tá. Que, né, o que acontece com tudo que depois de tudo que acontece, não tem muita esperança. Mas o time Nicolas, assim, eu não posso dizer muito, que senão dá spoiler, né? Mas o Nicolas... Fala assim, o que você acha da reação que você já recebeu, né? Várias informações. Na verdade, eu não esperava. Peraí, deixa eu terminar a pergunta, o povo não vai entender, gente, desculpa, porque às vezes eu falo as coisas, a Paula entende. A gente entende por osmose. Fala de novo a pergunta. Tá.
Você já recebeu de várias leitoras, né, principalmente, falando que são, o Nicolas, por que o Nicolas, aquela parte do hospital, que ganhou o coraçãozinho delas, mas assim, o que você acha dessa polêmica, não polêmica, disso que criou? Você esperava o time Nicolas que surgisse isso? Esperava, porque o vilão sempre chama atenção, né? O vilão, o bonzinho, qualquer um deles, mas assim, ele é considerado vilão ali no primeiro livro pela questão dele ser o noivo que ela não quer, então isso tu já sabe pela sinopse. Então ela acaba, o Nicolas ele acaba conquistando pela... Bate palma pra palestra. Obrigada, não é aqui, gente. Tá, agora. Então o Nicolas, eu esperava isso, um pouco de retorno, mas não tanto assim, essa paixão, essa vontade de dizer que eu quero casar com o Nicolas. Gente, vocês não conhecem o Nicolas. Como autor, eu digo, vocês não conhecem. No segundo livro ele não vai se mostrar tanto quanto no terceiro, só pra vocês terem um pouquinho de spoiler. Mas ele não é o que vocês pensam e ao mesmo tempo ele pode ser uma coisa completamente do jeito que vocês pensam, mas de um outro lado. Entendeu? Nossa! Sim, entendeu? Quem leu a live, que já leu o livro 2 e eu já escrevi do 3, ela sabe que o Nicolas tem muito pra mostrar. Tem. Então esperem muitas ações dele, boas ou más. Boas ou más. Dependendo do ponto de vista, você pode pensar. Agora eu vou partir para a parte mais técnica da escritora. Como foi quando você recebeu o sim da editora? Qual foi o processo de fazer o livro virar livro? Porque antes ele era só uma história no computador, né? Primeiro você grita. Né? Aí você manda um e-mail pra Liza. Aí depois a Liza manda um e-mail pra você. E assim vai. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, na verdade, foi assim, o processo de aguardar o retorno, né? Porque a gente teve que fazer a liberação de contrato, né? Saber os termos do contrato, o que você vai fazer, o que você não vai, o que você vai pagar, o que você não vai, qual que é o processo, né? Porque uma editora tem todo um processo. Cada livro é um livro, nenhum deles é igual. Obrigada. Voltando, nenhum deles é igual. Nenhum dos livros é igual, nenhum livro é igual ao do outro. O meu e da Liza foi bem diferente do outro processo de coisa. Mas depois da contratação a gente aguarda a revisão, aguarda a capa, aguarda a diagramação, e aguarda vir um livro pra você, e aguarda. Então assim, tudo é uma questão de aguardar. Você vai ver o seu bebê ali, aquela coisa que você escreveu pensando num livro, mas não tendo certeza disso, né? Vai pensar, legal. Será que vai vir um livro mesmo? Vai vir um livro mesmo, né? E o mais interessante que eu falei pra Liza ainda hoje disso, que eu reli o meu livro 1 com aquela noção de que não parecia que tinha sido eu que tinha escrito. Isso é legal. Que revisado com a diagramação, com a capa, você fala, nossa, sério? Gente, alguém fez um livro. Alguém fez um livro com o meu nome. Então. Daí do livro, então eu acho assim, a gente vê o negócio escrito e fica, nossa, que legal. E depois de uma revisão de uma profissional também, ele fica com uma outra cara. Porque você tem o seu jeito, mas a gente perde muito. Deixa passar muita coisa. Porque você tá acostumado com isso. Tá viciada com a leitura. Viciada com a leitura. Eu sabia a história, então eu não tava lendo a história, eu via os erros, mas às vezes eu me concentrava na história de volta. Ou lia, tem muito de ler já pensando no que vai. Nossa, não, eu tô lendo aquele parágrafo, não, mas peraí, o que eu li? Eu tava pensando o que fazer. Eu reli o livro 1, depois de ter escrito já o 2 agora, já tinha terminado o 2 quando foi publicado o 1, e o 3 já tava mais da metade, né? Então, assim, tendo essa consciência do que eu já escrevi, eu vi que eu deixei tudo do jeito que era pra ser, coisas que eu não sabia por que eu deixava, eu deixei e eu achei a explicação depois, né? Mas que você tem uma coisa bolada na sua cabeça, não é como se você tivesse o livro inteiro pronto na sua mão, todos os livros prontinhos, com toda a ideia. Você tem que pesquisar, ralar e imaginar, porque eu pus um negócio do primeiro livro lá no final do primeiro livro, que eu não sabia como resolver. Eu falei, eu não sei da onde eu tirei isso, mas eu vou pôr. Porque é isso que eu tenho que ser. E depois é por isso, entendeu? Ela é uma personagem especial, né? Então você vai descobrir mais pra frente por que ela é essa personagem especial. Geralmente, principalmente no terceiro livro, explica mais. Não vou falar nomes. Nossa, mas acho que já é muito fácil de deduzir. A personagem especial todo mundo sabe quem é. Sim. Mas enfim. Tá, deixa eu perguntar outra coisa agora. A capa. Como foi quando você viu a capa? Tchau! Não. Então assim, quando o André mandou pra mim, ele mandou a imagem daquela menina da frente, né? Só que ela tava bem diferente. Ela tava com um passarinho na mão,
Um passarinho, era um galo, né? Era um corvo preto. Corvo preto. Era um corvo preto. E eu falei que ela parecia um espantalho. Eu falei pra ele, eu falei, André, parece um espantalho? Eu falei, tem certeza que você conseguiu colocar tudo isso que eu te pedi nesse desenho? Ele, tenho, tô te falando. Beleza, tá sucio. Profissional. Então, profissional é você. Eu não sei nada dessas coisas, gente. Eu não sei mesmo mexer no digital. Mexer no Paint. Eu sei mexer um pouquinho no Photoshop, mas eu só mexo no Paint. Então eu acabei, eu falei, não, deixa nas suas mãos e você que faz. Ele, olha, veja a sua capa. Eu quase morri, né? Caí da cadeira assim, né? Porque primeiro que ele sabia que eu gostava de anime e mangá, então ele fez todo um estilo de letra, né, baseado ali, o The Boy, Kassan, ele lembrou do meu desejo de felicidade de mangá e colocou, e ficou, ele fez uma capa muito estilo japonês, muito estilo anime. O pessoal, o japonês que viu, falou assim, meu Deus, parece uma capa de anime, né? Então, deixa os japoneses verem pra fazer um anime, ele pode fazer. E aquela ação, né, porque na capa tem a ação. Tem o Kassan, né? Uma coisa que era difícil pra gente pra mim também, né, que acompanhei a história, imaginar como que era o Kassan, e de repente ele tava ali, o poder dela, a gente começa a imaginar algo muito maior. Algo muito maior do que a gente realmente pensava, porque a serpente que eu descrevo, né, que aparece no livro, ela é fictícia, né? Então assim, ela não existe de verdade, não é uma serpente que ela pega na mão. É o Pokémon dela, né? É o Pokémon que ela é serpente, não. É uma coisa fictícia, é uma sensação que ela tem, como se fosse uma serpente de fogo, lambendo as costas dela. É a forma que ela dá pro poder dela, que ela imagina o poder. Ela imagina o poder, né? Não só ela, como todos os que tem o Kassan, tem essa noção de que parece, entendeu? Ele também se transforma em serpente de fogo, né? Quando sai dos braços dela, bolas de fogo, mas é mais o fogo, e a serpente é a denominação que eu dei. Mas a capa ficou fantástica, ficou perfeita, ela diz tudo no primeiro livro. Mostra o que é o Kassan de verdade, mostra a Celebriante na posição que ela está no livro, numa posição de eu não sei bem o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que fazer, mas eu não quero. E então ela aí, o que eu vou fazer agora, né? Tem hora que você deve vontade de socar ela, porque ela, como já li em resenhas, ela é uma songamonga no começo. Adorei o termo. Exatamente isso. Exatamente né? A primeira vez que você começa a ler, a primeira vez a minha amiga falou assim, tinha vontade de socar ela no primeiro e segundo capítulo, porque ela era uma songamonga. E a partir de então ela cresce, ela evolui de uma forma natural, mas de uma forma que ela cresceu durante a fanfic também. Ela é a personagem que eu tenho muito tempo de contato. Eu simplesmente tenho a Celebriante há mais de 6, 7 anos. Então todos os e-mails com o Celebriante é tudo meu. Eu que criei. A primeira vez que eu criei em 2005, 2006, ficou e foi. Até hoje. Até hoje. Então, até hoje, Celebriante. Celebriante, então. Ainda bem que o Gmail deu mais espaço pra gente, né? Porque senão a gente tinha criado, né? Várias Celebriantes, 1, 2, 3, assim vai. Uhum. Mas 2.0. A Celebriante tem o Kassan e o Kassan não é só dela, né? Então você vai ter mais personagens aí nessa história pra conhecer o Kassan, o que é um poder de Kassan de verdade, além do que ela mostra. Tá, uma última pergunta pra encerrar. O que as pessoas podem esperar dos próximos livros? Não, assim, porque a história se amplia, né? Até o primeiro, a gente vê só uma parte, não só um lado da história, como só é um caminho único, né? Depois ele meio que se expande, tem vários caminhos da história. Que assim, no primeiro livro a gente tem a visão da Celebriante praticamente, né? Nos últimos capítulos, alguns capítulos, tem um capítulo, os 2, 3 do Nicholas, né? Você vê a visão dele. E tem a visão, uma parte no final que divide a visão em vários personagens, né? São várias ações para acontecer. E dali então só assim que funciona, acaba tendo uma divisão grande, né? De várias ramificações, né? São 2 locais acontecendo coisas diferentes. Então nos próximos livros vocês vão ter muito mais mundo para conhecer. Um mundaréu de personagens para conhecer. Bastante. Muitos personagens diferentes. Que você vai conhecer juntamente com a personagem principal, né? Então tem muita coisa que acontece logo no começo. Pra quem perguntou, né, um spoiler que eu posso dar, ela não morre, claro, né? Tipo, ela é minha personagem principal, se eu matar ela assim direto, acaba o livro, né? Então pelo menos mata no quarto, né? No quarto livro eu posso matar ela. Né? Tem gente que já disse que posso matar, que não tem problema, mas eu posso matar o Nicholas. Então eu acho que eu tenho que começar a procurar um lugar escondido, né? E ver o que eu vou fazer antes de fazer. Não, escrevi no quarto livro, mas já tenho quem vai morrer comigo. Já tem quem vai morrer comigo. Já sei quem vai morrer. Agora, espere ação, espere um pouquinho de romance nesse segundo livro. Pouquinho. Gente, espere odiar alguns personagens. Enfim, você tem muito caminho para seguir.
Os dois lados você tem agora para conhecer os rebeldes, você vai conhecer quem são eles, por que eles são assim, o que eles têm para esconder, o que eles pensam, por que o oculto vai atrás deles, qual que é o grande tchan, o que aconteceu nesse meio tempo para você descobrir. No prólogo você já tem uma noção do que trata o livro, mas se chama Entuério, o livro 2, que é o poder da Celebriante, então vai se basear nisso. Se o Cassan tinha o poder, o fogo, o Entuério tem também as suas intuições, calmarias e o seu poderzinho também de saber de onde vai, pra onde vai. Nossa, que Quem não. E uma mensagem para os leitores, a mensagem final para os leitores. Eu sou boa nesse negócio de entrevista, né? Eu não sabia disso. Eu não sou boa nisso. Eu não sei o que vou te perguntar. Mas é tempo de convivência com a Tatá, orgulho da Tatá agora. Orgulho da Tatá. Bom, gente, leiam Cassan, espero que vocês gostem bastante e passem pra mim as suas impressões também. Eu tenho no meu Facebook, Paula Vendramini, vocês podem me achar. Tem o blog da série, sériedevoy.wordpress.com e a fanpage também, Série The Voy, Cassan. Você pode curtir e entrar em contato comigo, perguntar, que se eu for boazinha eu posso até dar um spoiler. Mas a questão é que espero que vocês gostem bastante desse mundo, da minha personagem Celebriante e de tudo que eu criei. É isso. Palmas, agora o pessoal não vai bater palmas. Eu bato. Obrigada, Paula Vendramini, escritora, mãe.